efetivamente uma incineração, neste caso, uma condenação à morte pelo fogo. Não é por acaso, justamente por isso, que em várias situações, não tanto no Ocidente, mas mais no Oriente, no Ocidente sim, já contemporaneamente, quando digo contemporaneamente, em finais do século XIX, principalmente, quando em determinados casos, pessoas que se suicidaram por imolação, o fizeram justamente por esta mesma intencionalidade. Não é a mesma razão pela qual, por exemplo, por regra, como sabemos, a incineração a nível póstumo é preferencial para acelerar o percurso póstumo das entidades que se libertam do corpo físico, como por outro lado também, há situações raras em que determinadas pessoas, com determinados estatutos, vamos dizer assim, se imolaram pelo fogo, em alguns casos como ato de protesto, estou a falar neste caso do Oriente, em alguns casos como ato de protesto, em outros casos, precisamente para fazer uma aceleração do percurso em relação ao contexto em que estavam inseridos. Espero, na medida do possível, ter conseguido contribuir para tentar responder para a questão que levantou. Faz favor. A minha pergunta é o seguinte. Tendo Fernando Pessoa, além de ele próprio ter muitos outros personagens que nós conhecemos através dos heterónimos, e a ligação dele à maçonaria e a outros sectários e essa coisa toda, os seus heterónimos, portanto, os personagens que ele encarnou tinham o mesmo comportamento, tinham a mesma ligação ou não? Não sei se me entendeu. Fez, penso assim. É uma pergunta interessante e importante. Primeiro, nós conhecemos fundamentalmente 3 heterónimos. Hoje sabe-se perfeitamente a existência de bastantes mais heterónimos. 17, pelo menos eu. Exatamente. E provavelmente se calhar mais. Será mais. 17. Os heterónimos têm sido habitualmente lidos como personagens paralelas criadas ficcionalmente por Fernando Pessoa para criativamente gerar produções e modas literárias diferentes, de pessoas diferentes. No mínimo dos mínimos, o que podemos dizer perante isto é que o Fernando Pessoa estava a exercer um ato, em todos os sentidos da palavra, profundissimamente plural, sem dúvida alguma. No entanto, e justamente para tentar responder à sua pergunta, gostava de levantar aqui uma leve. Provavelmente nós não estamos perante um fenómeno meramente literário. Entenda-se que há outros autores da literatura portuguesa, e não especialmente estou a pensar no caso da literatura portuguesa, que também desenvolveram processos de heteronimia. Sim. Mas não significa, de modo algum, que fosse a mesma situação. Na verdade, outras situações de heteronimia desenvolvidas normalmente são mais pseudonimias criadas por determinados autores para, sem a preocupação no estilo literário, gerarem, ou melhor, assinarem com outros nomes, obras que entendiam que deviam ter outras entidades, outras identidades a assinarem em vez da sua própria conhecida. No caso de Fernando Pessoa, e é apenas esta leva que eu gostava de levantar, aproveitando a pergunta que eu colocou, provavelmente nós estamos perante algo mais profundo e algo mais complexo, de consequência, mais desafiador. Não só pelas particularidades que envolvem a biografia de cada um dos heterónimos, não só pelo facto de Fernando Pessoa ter se preocupado em contextualizar e fundamentar, até do ponto de vista astrológico, o nascimento de cada um dos heterónimos, em pormenor, numa análise bastante meticulosa, como também, por outro,
verificámos uma questão extremamente interessante, que alguns personagens têm situações muito estranhas. Por exemplo, Ricardo Reis nunca é apontado bem para a sua morte. Sim. Mas, no entanto, aproveitando-se disso, aquele senhor que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, aparentemente em nome de Portugal, escreveu um romance intitulado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Por outro lado, nesse sentido, há uma perspicácia em realmente percepcionar esse pormenor anómalo e referenciar esta questão. Por outro lado, nós temos a situação de Albert Camus, que era fundamentalmente alguém cuja aprendizagem era proveniente de uma comunhão plena com a natureza. Mas Ricardo Reis tem uma particularidade interessante, que foi ter-se formado em engenharia em Glasgow, na Escócia. Fernando Pessoa nunca disse o que é que ele foi fazer à Escócia. Mas, portanto, Ricardo Reis aqui é claramente um personagem que tem uma faceta escocesa. Eu aqui hoje falei muito da Escócia e, portanto, eu penso que há aqui coisas que não são por acaso. Por outro lado, também, tendo em conta não só a diferença estilística dos textos escritos por cada um deles, por assim dizer, eu queria apenas lançar esta leve, que é a heteronímia Fernando Pessoa pode não ser um processo meramente literário, mas se calhar, muito mais do que isso, um processo verdadeiramente consciencial. Isto é, provavelmente estamos a falar não de uma pessoa chamada Fernando, que criou textos estilisticamente diferentes, que entendeu serem subscritos e assinados, pelo menos atributivamente, a estes personagens que ele inventou, não é? Mas provavelmente nós estamos perante uma situação mais profunda, mais complexa e mais, enfim, delicada e desafiante, que é o facto de estarmos perante pelo menos 4 entidades completamente distintas entre si, habitando e partilhando o mesmo corpo. Estou de acordo com essa opinião, mas o que eu queria saber era se nesses personagens criados por Fernando Pessoa também havia a mesma ligação à maçonaria ou outra qualquer situação, à igreja, etc, etc. Ora bem, talvez, provavelmente, é a melhor maneira de eu consigo talvez tentar responder. Talvez, provavelmente, a passagem, que não terá sido física, de Ricardo Reis por Glasgow pudesse ter a ver precisamente com um parentesco que o Fernando Pessoa implicitamente nos quer aqui transmitir da Portugalidade com a tradição escocesa. E quando eu digo da tradição escocesa, não estou a pensar só na maçonaria, estou a pensar numa outra questão que era tema para outra conferência, que é a relação ancestral, mitológica, e não só mitológica, de fundação da Escócia, da própria nacionalidade escocesa, a partir de Portugal. E por outro lado, em relação a Albert Camus, o facto de haver aqui expressamente referenciado que não era alguém com muitos estudos, mas era alguém com uma vivência muito íntima, muito intensa com a natureza, podemos estar a falar aqui de um parentesco espiritual em relação a determinadas
filiações, vamos chamar-lhe assim para generalizar, de caráter pagão. Pagão, entenda-se, enquanto relacionadas com a religião natural, as religiões naturais anteriores ao cristianismo. Porque o cristianismo é eminentemente, não é exclusivamente, mas é eminentemente uma religião urbana, uma religião da cidade. E, portanto, aqueles que não eram os urbanos, que eram os rústicos, são condenados por serem campesinos, são camponeses, são pessoas não instruídas, são pessoas com pouca inteligência, pouca cultura, muito humildes, muito pouco certos daquilo que dizem, são os pagãos, que têm a ver com o pagos, que é o campo. Portanto, isto são dois reparos exemplificativos que eu penso que, havendo um aprofundamento escodificante da biografia de cada um dos heterónimos pessoanos, vamos poder encontrar aqui vários parentescos com várias ramificações e filiações do ponto de vista espiritual, que, obviamente, Fernando Pessoa sintetiza de uma forma literariamente simbólica ao referenciar apenas alguns traços biográficos, que obviamente não podem nem jamais ter qualquer aplicação concreta física, porque estes personagens, estas pessoas, eu ousaria dizer isto, estas pessoas nunca tiveram corpo próprio, a não ser o livro. Pois, mas são muito reais quando se lê Alberto Carreiro ou outro qualquer, Ricardo Reis e isso, nós não pensamos em pessoa. Pensamos que aquela entidade existe mesmo, é aquela. Tem um nome, tem características físicas, e tem ideias, e tem vida, e essas coisas todas. Pois, e isso é exatamente isso que eu quero dizer. Eu, quando estou a dizer isto, estou a dizer que eu estou-me a referir a várias pessoas em concreto, diferentes, completamente distintas entre si. Simplesmente partilhando o mesmo corpo. Isto vai-nos levar a uma outra questão que está relacionada com esta situação de heteronimia. Concretamente pessoal, que é uma questão que, obviamente, não vou desenvolvê-la aqui, não seria adequado, nem haveria tempo para isso, que é uma questão complexa, profunda, no mínimo dos mínimos, o que nós podemos dizer dela é profundamente complexa, que são as questões das transferências e das transmissões de consciência entre determinados seres, em que alguns seres assumem ser os veículos físicos permanentes ou temporários, integrais ou parciais de outros, em simultâneo. Bom, eu tinha mais coisas para perguntar, mas não, seriam coisas muito extensas e há outras pessoas que podem querer fazer perguntas. Gostei da sua exposição e fico contente por saber, mas fico cheio de dúvidas na mesma. Aliás, Fernando Pessoa provoca esse sentimento. Dúvidas sobre dúvidas. Se nós não tivéssemos dúvidas, era terrível, o que significa que estávamos presos às nossas certezas. As certezas não significa necessariamente que sejam consciencializações atingidas resultantes de algo, mas sim quando muito é na existência de dúvidas. Não há certezas de nada. Pois, não há certezas de nada. Pelo menos essa certeza, não é? Não há certezas de nada porque há dúvidas de tudo. Não há certezas de nada, porque as coisas todas na vida mudam constantemente, portanto nunca nada é uma certeza. Eu sabia que queria colocar alguma questão. Boa noite. Eu gostaria de esclarecer-se duas coisas. Esse heterónimo, um deles ligado profundamente à natureza, de forma mais profunda, não estará relacionado dentro da égide templária ou da égide da Ordem de Cristo, não estará profundamente ligado a um dos estados da chamada alquimia. Por outro lado, sabendo que Glasgow fica no mesmo paralelo que fica Stonehenge, a Vila do Grau e o Palácio dos Gestores, não haverá uma relação em tudo isto? Em primeiro lugar, em relação à questão dos heterónimos,
eu penso que nenhum dos heterónimos, a não ser o ortónimo Fernando Pessoa, terá uma ligação ou uma relação com a questão do templarismo ou da alquimia. Mais próximo, presumo eu, que possa ter a ver com isso, em relação acho que é Ricardo Reis, que na sua formação profissional tem uma relação precisamente com trabalhos metalúrgicos. E, portanto, aqui pode haver uma referenciação com alquimia, indiretamente, neste caso, concretamente, indiretamente, com alquimia metálica. Em relação à questão do templarismo, só, de facto, a ligação que existe é apenas em relação mesmo a Fernando Pessoa. Sim, mas sabendo que o templarismo, após a sua extinção, vamos chamar a sua extinção, deu origem a vários ramos, ou vários braços, entre eles, no Ocidente, exatamente a alquimia, que já veio com os templários, do Oriente, a gente sabe que ela nasce no Oriente. Sim, indiretamente, mas seria muito indiretamente, talvez aqui esta conexão escocesa, não é? Quando se refere o engenheiro que estudou em Glasgow, a partir daqui podemos estar a falar de maçonaria, podemos estar a falar da tradição cavaleiresca escocesa, muito indiretamente, e mais do que isso é muito difícil. E portanto eu não tenho qualquer indicação que possa dizer nesse aspecto que, sim senhor, aqui podemos encontrar a ligação com a alquimia. Só, muito claramente, ela está presente em Fernando Pessoa, e tal como a questão da tradição templar. Em relação à questão dos paralelos, evidentemente que o estudo da geografia linear implícita da Terra é fundamental. Portanto, a questão das redes telúricas e, portanto, os seus desvios, das cargas magnéticas, sobretudo, é fundamental para nós conseguirmos estabelecer paralelismos que são sempre profundamente reveladores em alinhamentos que são justamente de envolvimento planetário, ou seja, não são situações locais ou regionais ou intercontinentais, mas são situações que dão literalmente sempre a volta ao planeta. Se nós tivermos a possibilidade, e hoje então temos várias ferramentas até informáticas para nos auxiliar nesse sentido, nomeadamente estou-me a lembrar do programa Mercator, que permite inclusivamente, do ponto de vista informático, fazer simulações corrigindo o defeito da curvatura da Terra. Nós podemos verificar alinhamentos que são verdadeiramente surpreendentes e percepcionar que a emergência que ocorre em sítios que são não só geográfica, como civilizacionalmente independentes entre si, que jamais tiveram contacto entre si, são expressões culturalmente distintas da mesma realidade arquetípica. E, portanto, significa que os nomes, as tutelas, as entidades que são identificadas como protagonistas matriciais na emergência de uma determinada cultura, seja ela qual for, são designações diferentes sempre, da mesma fluência energética que percorre esse alinhamento. Simplesmente, o que ocorre é que ela exprime-se voluntariamente, como é óbvio, por cenários culturais distintos. Os cenários culturais são representações construídas psiquicamente pelos destinatários, não pelos emissores. Portanto, o que difere são as culturas, são os cenários, mas tudo isso são ilusões, que nos distinguem em relação ao essencial. O essencial está para além de todas as representações e todos os cenários. Portanto, tal como, naturalmente, um ator
encarna sucessivamente nas várias personagens quando sobe ao palco. E morre sempre no final da peça. Mesmo quando isso sobrevive. E o contrário também pode ser dito. Sobrevive sempre, mesmo quando morre no final da peça. É engraçado porque há bocado, quando ficou o pátio das cantigas, eu lembro, e dizia que ele arranca, etc., com uma linguagem bem estranha, é o Fernando da Rádio, Sim. que só tem uma fala durante todo o filme. Sim, uma ou duas. É o anunciador que diz Dona Rosa, Rosa é um termo muito específico, um simbolismo muito próprio, a sua filha chegou. Do Brasil. Eu peço desculpa. Boa noite. Boa Uma coisa que é interessante já agora, só para acrescentar, claro, obviamente na época em que nós estamos, não é possível ir mais além, não é? Mas há uma fala do Eliezer Kamenetsky, justamente à mesa do pequeno almoço, na pensão, onde estão todas as pessoas, a Tatã, o Ribeirinho, etc., em que ele faz a apologia do vegetarianismo. Hoje já não é exatamente assim, mas até aquela época, até aos anos 60, 70, e estamos a falar de um filme que é do final da década de 40, se não estou enganado, o vegetarianismo é sempre uma expressão social, um modo de vida relacionado com a filiação numa determinada corrente espiritual. Mas é claro que isso não podia ser dito no filme, a não ser para que eles estivessem atentos e perspicazes. Portanto, a única coisa que pode ser dito, e é dito forçosamente, é que ele comia comida de grilo, porque ele era vegetariano. E, portanto, isto também tem a ver com o recusar-se a destruir a vida de seres da hierarquia animal e, portanto, ele apenas consumia e destruía a vida de seres da hierarquia vegetal. Mas isto também é outra questão que nos leva aqui hoje. Mais alguém que uma questão? Boa noite, muito obrigada pelo Muito esclarecimento. obrigado. A ocupação do DS. Muito obrigado. Muito obrigado. Das meninas, boa noite. Se não há mais ninguém que queira colocar alguma questão, eu gostava de colocar uma questão final, que vai ser com certeza muito breve, e vou ser muito simples na pergunta, para que a resposta também não seja muito extensa. E que falámos aqui em vários heterónimos, falámos aqui em pensamentos e em filosofias que de alguma forma não foram misturadas, mas foram apontadas pelo Fernando Pessoa, pelos seus vários heterónimos, portanto, vivências diferentes, origens diferentes, mas na realidade o que ele dá é um retrato do mundo através de várias personagens. E há um dos heterónimos que eu não sei se não terá tanto interesse no seu estudo, como tiveram o Alberto Queiro, o Ricardo Reis, estão a referir ao Rafael Baldaia. E que, ou por falta de interesse para esse estudo, ou não sei se há outras razões escondidas, porque tanta coisa há escondida no Fernando Pessoa, não é? E eu gostava que te pronunciasses sobre isso, sobre o que conheces do Rafael Baldaia e em que termos é que esse heterónimo poderá estar relacionado com as filosofias que se falam aqui. Bom, primeiro, eu infelizmente não sou, nem perto nem de longe, um conhecedor adequado para falar do Rafael Baldaia. Há duas pessoas que são mais do que adequadas para falar dele, que são dois astrólogos portugueses que se têm debruçado sobre a vida astrológica de Fernando Pessoa, um que é o Luís Resina e outro que é o Paulo Cardoso. Tanto um como o outro que já têm escrito e já têm investigado, inclusive até o Luís Resina não sei, mas o Paulo Cardoso há muitos anos, não estou a falar há muitos anos, há quase 30 anos, que estuda portanto, a obra astrológica do Fernando Pessoa. Estamos a falar de não tenho agora a certeza, mas serão mais do que centenas, serão alguns milhares de páginas. Ele escreveu só sobre a astrologia. E ele tem-nas todas reproduzidas. Bom, eu pessoalmente começo por dizer que não tenho a certeza absoluta, mas isso o defeito é meu, não é de mais ninguém. Não tenho a certeza absoluta se o Rafael Baldaia é um dos heterónimos do Fernando Pessoa. Não estou a dizer que não é, estou a dizer que eu pessoalmente neste momento não tenho a certeza, porque foi o nome que ele de facto utilizou para desenvolver uma atividade que chegou a exercer
uma atividade paralela profissional como astrólogo. Como astrólogo, ele não era Fernando Pessoa, era Rafael Baldaia. Mas, sendo eventualmente um heterónimo, nós estamos aqui perante uma outra corrente que nós podemos adicionar àquela questão que há pouco foquei em heteronimia. Isto é, Fernando Pessoa não era astrólogo, mas Rafael Baldaia sim. E, sendo Rafael Baldaia astrólogo, ele estava a exercer a sua função com perfeita consciência, não escrevendo poemas, mas fazendo horóscopos. E nesse aspecto, Rafael Baldaia terá deixado algumas centenas ou mais do que isso de poemas, neste caso se chamam horóscopos, que estão nos bolos do Fernando Pessoa. Provavelmente, tal como, por exemplo, nós podemos colocar aqui a questão da religião da natureza e do paganismo, quando falamos de Alberto Caeiro, a questão escocesa, quando falamos de Ricardo Reis, penso que é Ricardo Reis, claramente, com Rafael Baldaia, nós temos aqui quase uma espécie de canal de telecomunicações, usando a linguagem contemporânea, de telecomunicações direto, com a tradição do erotismo, à qual está profundamente ligada, justamente, no Ocidente, a gênese da astrologia. Porque não é forçosamente astrólogo quem quer, astrólogo quem é ou quem pode ser. E nós temos que ter em mente uma coisa aqui muito importante. Na época de Fernando Pessoa, ainda não existiam as ferramentas tecnológicas e informáticas que hoje existem ao serviço dos astrólogos e que permite, em segundos, fazer um mapa astral. Fernando Pessoa fez todos os seus mapas astrais à mão, fazendo todos os cálculos de cabeça e permitindo, através desses cálculos, corrigir vários horóscopos, nomeadamente corrigir o horóscopo de um personagem que eu não falei aqui esta noite, devia ter falado, mas não falei aqui, um senhor chamado Aleister Crowley, e além disso, Pessoa, por precisamente, melhor, mesmo que a gente não lhe queira chamar Fernando Pessoa, isso agora não interessa, ele era um astrólogo, entre muitas outras coisas ele era um astrólogo, e a prova é que era um astrólogo não é simplesmente alguém que sabe astrologia, que sabe fazer mapas astrais. Isso não é um astrólogo. É a mesma coisa que nós podemos dizer entre os médicos e os licenciados em medicina, ou os psicólogos licenciados em psicologia, para não falar de outros licenciados em outras coisas, que não convém mencionar. Mas é importante termos em consideração isto. A pessoa cometeu um erro de cálculo. E esse erro de cálculo exprimiu-se no horóscopo relativamente à sua morte. E ele efetuou um erro de cálculo em minutos e falhou a previsão exata da sua própria morte em 4 meses. E isto é um astrólogo. Porque os verdadeiros astrólogos são aqueles que sabem todos prever a sua própria morte. Porque estão preparados para receber e lidar com essa informação. Os outros não. Não são astrólogos. São mercenários da astrologia. Essa procura, será que o Rafael Baldaia, ou o astrólogo propriamente dito, que procura o conhecimento, será que essa motivação da procura do conhecimento não é por si só um fundamento templário? Em parte, eu penso que a resposta a essa pergunta pode-se prender aqui por questões de palavras. Isto é, o ovo é o ovo e a galinha é a galinha. Mas coloca-se aqui a questão do que é que nasceu primeiro. Que os templários tenham a ver com, vamos falar assim genericamente, a busca do conhecimento, seja lá o que isso for, Permanente. sem dúvida, isso é um facto. Mas eles, no fundo, são uma expressão disso. Eles, na verdade, eles não buscam o conhecimento. Eles existiram e existem para constituir a milícia que o defende.
Eles não têm que buscar aquilo que defendem. Porque eles têm que constituir a guarda pretoriana do conhecimento. Eles têm que acompanhar constantemente. E ao acompanhá-lo, aqueles que o são verdadeiramente, aqueles que o são, não precisam de o buscar. Porque eles são os seus responsáveis por fazer a defesa do templo. A cavalaria pressupõe justamente a funcionalidade da defesa, da proteção. Porque é a função intermédia das três funções